Tá aí começando o seu dia, sua sexta-feira junto conosco, tá debaixo das cobertas, puxou uma cobertinha mais pesada nessa madrugada, né? Porque realmente frio voltou, né, Simone? Tá voltando, ainda temos mais pela frente, né? Pois é, as temperaturas já baixaram bastante de ontem para hoje. Ontem a gente falava de 18 graus em Uruguaiana, Santa Maria, Santa Rosa, nesse começo de manhã. Agora esfriou, especialmente lá na região noroeste, onde fica Santa Rosa, e tem até sensação térmica negativa. Isso agora de madrugada. E tem mais para vir. A gente vai trazer todos os detalhes hoje ao longo do Bom Dia Rio Grande. Mas vamos conferir primeiro o que aconteceu nesta madrugada já. Teve temperatura entre 6 e 8 graus na maioria das regiões do estado e sensação térmica abaixo de zero. Dá uma olhada aqui na tela, você vai ver que, por exemplo, Soledade, no norte, teve sensação de 4 décimos negativos com temperatura de 6,3. Canela, em Canela na Serra, fez 6,2 com menos 1 décimo. Cruz Alta, também menos 1 décimo, com temperatura na casa dos 6 graus. Palmeira das Missões com sensação de 0, Santo Augusto com sensação de 9 décimos positivos. E em Porto Alegre, que ontem de tarde chegou a ter quase 30 graus, teve 10 graus hoje de madrugada, 10,7, agora está fazendo 11 graus, com sensação térmica de 7 graus, além de bastante chuva. Isso já é uma grande diferença de mínimas, de temperatura em 24 horas, mas a gente vai perceber uma diferença maior ainda nas máximas. Na capital gaúcha, ontem fez 29 graus e 6 décimos, foi a tarde mais quente em um mês e hoje não deve passar dos 13 graus. Pois é, vai ser o dia todo com essa temperatura que está fazendo agora, um pouquinho mais, mas com chuva. Máxima de 11 em Bagé, 14 em Santa Maria, 12 em Cruz Alta. Em Santa Rosa não deve passar de 15 graus. Bom, além disso, tem mais frio vindo na próxima noite, na próxima madrugada. O sábado vai ser ainda mais gelado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque tem que falar bastante dessa sexta-feira. O frio não veio sozinho, veio acompanhado de chuva. Uma frente fria ainda influencia o tempo no estado, apesar de já ter passado por algumas regiões e estar se afastando. A gente tem a maioria das regiões com tempo instável, muitas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A faixa norte aqui deve ter os maiores volumes, especialmente o nordeste aqui, que inclui até a região metropolitana, algumas cidades com os maiores volumes de chuva. Felizmente não é uma chuva absurda, mas tivemos bastante chuva ontem em pontos do interior do estado. E atenção, nessas últimas horas teve até relatos de granizo em algumas faixas aqui do centro gaúcho, por conta dessa instabilidade muito forte. E combinado com aquele calor de ontem, né? Previsão de ventos fortes hoje, acima de 60 km por hora em todo o estado, mas principalmente na faixa leste. Já passou de 60 por hora em Torres, por exemplo, nas últimas horas. Falando de litoral, mar agitado, com risco de ressaca, de acordo com a Marinha. E você já deve estar de olho aqui, né? Nesse cantinho aqui do mapa, a combinação de umidade e temperatura muito baixa, que pode baixar ainda mais de noite, deve resultar em neve em parte da serra no fim do dia. Se ela acontecer, já vai ser a segunda vez em menos de um mês. Mas também tem uma parte aqui do estado, sul, Campanha e fronteira oeste, em que já não deve mais ter chuva, que a umidade diminui porque está chegando uma massa de ar polar. Mesmo com muitas nuvens, não tem mais previsão de chuva para essa área. Agora é um resumão, assim, para começar o dia. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Essa previsão de neve aí e também o frio que vai aumentar.
Mas agora sim, está começando o dia, sexta-feira, com friozinho, friozão. Frio. Não, já é, né? Frio. Sensação de 0 graus, sensação térmica negativa. Demorou para esse inverno começar para valer, né? A gente tinha um mês de junho com calorão. Aí, quando o inverno começou de verdade, no calendário e também nas temperaturas baixas, ele veio com tudo. Mesmo que a gente tenha tido alguns dias quentes, como ontem mesmo, tá difícil definir, porque a gente já teve temperatura negativa, né? A gente já teve temperaturas mais altas. Agora estamos com aqui Porto Alegre, 11 graus. É frio. 11 graus e de madrugada teve sensação térmica de 7 graus. Com o termômetro marcando 10 graus, termômetro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, o que está chamando a atenção nesse inverno é que é possível que se repita um fenômeno que não é tão comum assim. A gente, 4 semanas atrás, teve até neve e temperatura de menos vários graus. A neve veio para 8 cidades entre os dias 5 e 6 de julho. Hoje, pode ter neve de novo, numa região um pouco menor, mas aí talvez seja a segunda vez que teremos neve em menos de um mês. Vamos dar uma olhada aqui nessas tabelas que tem algumas cidades que podem ter neve. A área com condições para neve, que é a combinação de muito frio e umidade, é a Serra. Mas não é toda a Serra, é a região mais alta, mais perto de Santa Catarina. Isso pega, por exemplo, Bom Jesus, São José dos Ausentes e Vacaria, que tem esse desenho que a gente pouco vê, que é a nuvem com umas bolinhas de neve caindo, os floquinhos de neve. Temperaturas baixas para isso. Deve esfriar para 2, 3 graus hoje de noite nessas áreas. E aí, com esse tempo instável por causa de uma frente fria, é que em vez de cair chuva, pode cair chuva congelada ou até mesmo neve. O volume de água que deve acumular não é muito alto, 9 milímetros. E de tarde, ao longo do dia muito instável, 12, 13, 14 graus na região. Aí eu botei aqui na tela também Caxias do Sul, fica na Serra, mas numa outra parte um pouquinho mais baixa, tem tempo instável, tem temperatura baixa de 5 graus prevista para hoje de noite, mas vai ficar só na chuva mesmo e previsão de máxima de 15. Tá amanhecendo aí na casa dos 6, 7 graus na Serra agora, pode baixar um pouco mais de noite, por isso vem a neve. E o tempo já muda amanhã. A partir de amanhã. Pois é, isso é só para hoje. Amanhã, próxima tela, já muda até a cor do fundo. Olha só. Passa a ser amarelo, volta o sol, aquele que eu prometi para Maiara lá na região dos vales, é para todo o Rio Grande do Sul que vem sol. Até esfria mais, mas não vai fazer tanto, não vai ter tanta umidade para ter condições para neve. O que tem aí é a geada, que está aparecendo a folhinha congelada aqui, com 0 grau em Bom Jesus, São José dos Ausentes, 1 grau em Vacaria e máximas abaixo dos 10 graus nessa cidade. Caxias do Sul deve no sábado amanhecer com possibilidade de geada, 1 grau, e de tarde, mesmo com sol, não vai esquentar tanto, vai chegar no máximo a 11 graus. A previsão para o domingo também é de tempo firme e temperaturas baixas. Ainda hoje mais detalhes da sexta-feira, do sábado e do domingo aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tá a previsão para hoje, Simone? Menos frio? Tá todo mundo um pouco mais animado hoje, com essa temperatura mais elevada. Aposto que tem gente que até acordou um pouquinho mais cedo. Dá mais energia, sem dúvida. A gente vai ter, assim, o que pode ser uma combinação perfeita para muitas pessoas. Uma temperatura mais agradável, mais amena, né? Não é um frio tão rigoroso. E o predomínio do sol no Rio Grande do Sul. Mas eu não quero estragar o seu bom humor, tá? Por favor. O tempo começa a mudar hoje e amanhã vem chuva. Mais tarde eu vou dar mais detalhes disso. Só que um pouco do que está acontecendo hoje tem a ver com essa mudança. A gente está com o último dia de tempo firme, assim, todo o Rio Grande do Sul, depois de mais de uma semana de domínio de ar seco, mas um ar muito frio também. A gente já percebe um aumento da umidade e também já tem aproximação da chuva. Por causa disso, as temperaturas estão mais altas. Fez 4,6 hoje de madrugada, 4 graus e 6 décimos em Vacaria, foi a mínima do estado, mas até lá em Vacaria a temperatura já subiu, agora já está 6 graus. Enquanto isso, tem cidade com 14, 15, 16 graus agora cedo e as máximas serão altas hoje à tarde, passando dos 20 graus na maioria das regiões. A gente destaca agora a região metropolitana. Veja a previsão para algumas cidades aqui hoje à tarde, 23 graus de máxima em Eldorado, em Porto Alegre também, 25 em Canoas, 23 em Gravataí, em Novo Hamburgo, 24 graus. E a gente está vendo que essas cidades aqui, passando dos 20 graus, finalmente estão conseguindo superar o que costuma ser a máxima média do mês, que é perto aí dos 20 graus. Agora dá uma olhada nessa tela aí que a gente preparou para mostrar o que aconteceu nessa última semana histórica em Porto Alegre, para refrescar um pouquinho a nossa memória. Foram vários dias seguidos de temperaturas abaixo da média histórica, tanto no caso das mínimas quanto das máximas. A gente tem aqui essa linha pontilhada indicando que é a média histórica em Porto Alegre, mínima média de 10 graus. E a gente ficou
desde o fim da semana passada, sexta-feira principalmente, abaixo. No domingo a gente teve 2 graus e 3 décimos de madrugada, a madrugada mais fria em 2 anos em Porto Alegre. As máximas também, a média histórica é 19,3 e a gente só ontem conseguiu chegar perto, anteontem chegar perto e ontem, chegando aos 21 graus, superar essa média histórica. Passamos vários dias desde o começo do mês abaixo. A tarde mais fria foi sexta-feira, com 10 graus e 9 décimos apenas, foi a máxima daquele dia. Agora, com 11 graus, já está mais quente do que na tarde da última sexta-feira. Bom, vamos ver o que vai acontecer, agora que a gente já viu que já passou, relembrou que ficamos passando muito frio nos últimos dias. O que está por vir são temperaturas acima da média, máxima de 23 hoje, amanhã máxima de 22, só que a partir de amanhã começam pancadas de chuva e a gente vai ter sábado e domingo com tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora, por causa de uma frente fria que está chegando pelo sul gaúcho hoje à noite. No domingo, até depois de 3 dias de instabilidade, a temperatura volta a baixar um pouco e a máxima fica nos 18 graus em Porto Alegre. A Marinha emitiu aviso de vento forte a partir de hoje à noite. O vento nessa madrugada ainda não chegou a 15 km por hora na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, mas a partir de hoje, no começo da noite, já tem condições de vento ficar muito mais forte, com rajadas de até 70 km por hora. E nesse amanhecer, o que preocupa também no litoral sul, não apenas aqui na região metropolitana, como a gente recebeu várias mensagens, e no litoral norte, é a baixa visibilidade, a neblina. O porto de Rio Grande está fechado desde a meia-noite por causa da baixa visibilidade, está inferior a 457 metros, que são as 500 jardas, medida usada na estação do porto, né? A gente traz então agora a previsão para o sul do estado. Apesar do nevoeiro, tem previsão de sol hoje. As temperaturas máximas são um pouco mais baixas em relação às outras regiões do estado, máxima de 14 em Rio Grande, em Jaguarão chega a 16, de madrugada fez 5 graus em Jaguarão. Vamos falar do litoral norte da região metropolitana. A Daniela comentou várias mensagens que vocês nos mandaram falando de baixa visibilidade em muitas cidades. No aeroporto Salgado Filho agora está em 400 metros e eu acabei de atualizar a informação da base aérea de Canoas. A visibilidade é de 50 metros apenas, nevoeiro muito denso. Mais tarde o sol deve aparecer. Eu perguntei para o meteorologista Eduardo Gonçalves da SOMAR quando é que esse nevoeiro se dissipava. Ele até disse que era uma pergunta muito difícil de responder, mas que ele deve continuar por boa parte da manhã até se dissipar por completo. Alerta para a manhã inteira, então. Temperaturas máximas aqui no litoral, 19 em Capão da Canoa, 16 em Mostardas, na capital chega a 21 graus. E os próximos dias terão mudança no tempo no estado. Vai começar lá pelo sul gaúcho, mais tarde vai chegar à região metropolitana. Na capital, o que a gente vai perceber é um aumento das temperaturas ao longo dos dias. Amanhã já chega a 24, na sexta-feira chegar a 25 graus. No sábado, a temperatura volta a baixar tem relação com as instabilidades que vão passar aqui por perto. Bom, 6h05, vamos ajudar o pessoal que está saindo de casa a saber o que vai enfrentar pela frente nas ruas, pelo menos em relação ao tempo. A gente pode dizer, tem certeza que hoje tempo firme, Simone. Vai ser um dia que dá para dizer que é um dia tranquilo no tempo. Claro, a gente tem temperaturas baixas ainda no Rio Grande do Sul, mínima na casa do 1 grau na Serra, temperaturas baixas nos pontos mais altos do estado lá na Serra, também na fronteira, condições para geada, mas previsão de sol em praticamente todo o estado. A gente tem temperaturas nos 3 graus ou menos na fronteira com o Uruguai, na fronteira com a Argentina, nas áreas próximas das fronteiras e nos altos da serra. E isso quer dizer que pode ter geado nesses pontos, que era o que era a previsão. Por exemplo, no nosso mapa aqui indicando a fronteira com o Uruguai. É o que costuma acontecer nas áreas mais frias do estado em dias como o de hoje, em que o vento não está forte no continente e a temperatura está bem baixa com tempo firme. Atenção nessa manhã, na faixa leste tem nevoeiro em toda a faixa leste. O porto de Rio Grande, inclusive, está fechado por causa da baixa visibilidade. Também tem neblina em alguns pontos da região metropolitana, mas o dia deve ser novamente de sol em quase todas as regiões. Quase, porque você está vendo aqui Torres indicando sol, nuvem e um pouco de chuva, né? Teve chuva fraca de madrugada em alguns pontos do litoral. Ainda pode ter instabilidade só nessa parte aqui do litoral norte por causa dos ventos úmidos que sopram do mar para o continente e aí alimentam algumas nuvens que não causam uma chuva preocupante. Só deixa o dia com o tempo um pouco mais fechado e aí podem trazer uma sensação maior de frio por causa dessa umidade. Falando sobre o litoral ainda, em toda a costa tem previsão de ventos fortes, também de mar agitado,
com ondas acima de 2 metros. As temperaturas máximas hoje à tarde ainda serão baixas, mas com o sol, em alguns pontos chegando perto dos 20 graus, pode ficar um pouco mais agradável a sensação. 19 de máxima em Santa Maria, em Alegrete, em São Borja, em Santa Rosa. Na capital chega aos 18 graus, em Pelotas, Rio Grande 17, em Bagé também, máxima de 17 graus hoje à tarde. Mas hoje o grande destaque também em relação ao tempo é a neblina, né, Simone? Pois é, o dia começou a madrugada inteira, já foi com um nevoeiro denso na região metropolitana e também no sul do estado. Ela deve se dissipar, essa neblina pode demorar ainda algumas horas, mas deve se dissipar até o fim da manhã e aí depois tem sol. O Porto de Rio Grande ainda está fechado desde a 00:30. No aeroporto da capital a visibilidade baixou ainda mais agora, só está em 300 metros, o aeroporto operando por instrumentos. Mas tem previsão de sol, não só na faixa leste, afetada pela neblina, mas em todo o estado. As temperaturas estão subindo, mínimas já não foram tão baixas, não teve negativa hoje e as máximas mais altas também. E a previsão para amanhã aparece agora aqui na tela. A gente tem predomínio de sol, mais uma vez, tempo firme no Rio Grande do Sul, mas começa a ter uma mudança no tempo depois de vários dias de tempo firme. A partir da tarde, da noite, uma nova frente fria se aproxima do extremo sul gaúcho, está aparecendo no nosso mapa só no Chuí, possibilidade de chuva fraca e isolada à noite, porque na sexta-feira é que a chuva vai se espalhar. Amanhã ainda predomínio de sol. Na costa, aviso de ventos fortes a partir de hoje à noite e amanhã o dia inteiro. Temperaturas mínimas de 5 graus em Livramento, 8 em Santa Maria, 11 em Santa Cruz do Sul e em Porto Alegre. Máximas passando dos 20 graus na maioria das regiões, chega a 24 lá em São Borja e também na capital gaúcha. E na sexta, a frente fria avança, causa chuva na maioria das regiões, começando lá com a fronteira com o Uruguai. Vai continuar tendo sol o dia todo na sexta-feira só no extremo norte.